Fala galera, seja bem-vindo ao canal Gui Teles na área. Vamos lá para mais uma análise do mercado cripto. Hoje, dia 9 de dezembro, sexta-feira aí, último dia da semana. Vamos ver como que o mercado está se comportando. A gente está fechando o mercado aí um pouco interessante. A gente vai falar sobre o S&P. O S&P tá bem bonito aí, tá mostrando alguns sinais bem bonitos. O BTC também tá mostrando alguns sinais bonitos aí para nós. Isso falando do curto prazo, beleza? A gente vai olhar o longo prazo, vai olhar o curto prazo também. E eu vou dar alguma comentada em cima de algumas altcoins, beleza? Se você não é inscrito no canal, eu te convido a fazer parte dessa comunidade. Aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo faça sentido para você, deixa seu like para dar aquela força pro canal e também para eu saber que esse conteúdo está sendo relevante, beleza? Bom, mas chega de papo, bora ver gráfico, que é o que importa aí. Pra gente começar, vamos falar um pouquinho do longo prazo, tá? Quando a gente fala no longo prazo, cara, simplesmente você tem que pensar no ciclo do BTC. O ciclo do BTC, ele é de 4 em 4 anos. Por que 4 em 4 anos? Simplesmente por conta do halving. Acontece o halving, tem uma grande narrativa de que a gente tem um ativo deflacionário, a gente sabe que não é deflacionário, mas a gente tem uma narrativa de que o ativo é deflacionário, então diminui a emissão pela metade ali, acaba aquela narrativa que vai acabar Bitcoin, não vai ter Bitcoin para todo mundo, para quem quiser comprar. Então o nosso ciclo, ele é muito pautado em cima do halving, beleza? Então quando a gente fala no longo prazo, a gente sempre vai estar pensando no halving. Você vai colocar um chapéu de investidor e, cara, vai ter que sentar a bunda na cadeira e esperar um ciclo se completar, beleza? Então quando a gente olha pro longo prazo, não adianta vir querer falar, tipo, puta, amanhã, na semana que vem, a gente pode ter o preço caindo, na semana que vem a gente pode ter o preço subindo. Cara, esquece. Pensar isso é pensar no curto prazo. A gente vai falar do curto prazo, mas pensando no longo prazo, cara, esquece o que vai acontecer nos próximos meses. Por exemplo, esquece a reunião do Fed que vai ter na semana que vem, que vai falar sobre a taxa de juros, beleza? Quando a gente olha pro longo prazo, olha só como que a gente tem um movimento muito claro que está sendo consistente. Eu trago isso daqui para vocês todos os dias. Todos os dias não, né? Mas todas as semanas eu trago esse gráfico aqui para vocês, simplesmente para a gente ter essa certeza de que tá rolando essa confiança do acúmulo do long term holder. Long term holder é um cara que ele vai surfar o ciclo do mercado, ele vai investir pensando sempre no halving. Veja só, é um cara que acumula durante a baixa, ele começa a acumular ali antes do evento do halving, depois que a gente tem o evento do halving, a gente começa a ter bull run. Olha só como que o long term holder, ele vem diminuindo suas posições, até a gente chegar no topo do mercado, ele ter posições bem baixas, e aí ele vai voltar a acumular novamente com a queda do mercado, com o halving vindo aí, depois que a gente tem o halving, ele começa a distribuir novamente. Esse é um comportamento super interessante da gente ver. O que eu tô fazendo aqui com vocês é simplesmente uma análise comportamental de uma das entidades que a gente tem por trás do BTC. Quando a gente olha, cara, a maravilha dos dados on-chain é a gente conseguir separar essas categorias, essas entidades. O que são as entidades? Cara, a gente tem grupo de minerador, a gente tem grupo de long-term holder, a gente tem grupo de short-term holder, a gente tem grupo de sardinha, a gente tem grupo de trader, então a gente tem vários grupos quando a gente olha para análise on-chain. É uma pessoa em específica? Não. Quando eu falo entidades, eu estou falando em um grupo, que simplesmente para você ser um long-term holder, cara, basta que o ativo esteja mais de 175 dias parado na sua carteira, você é um long term holder. Basta que você tenha uma carteira vinculada a uma mineração, a uma máquina de mineração, simplesmente você vai ser caracterizado como um minerador. Beleza? Então, quando a gente olha para o comportamento do long term holder, cara, a gente está batendo as altas em termos de supply, né? Quanto do supply, quanto das moedas circulantes está na mão do long term holder, cara, a gente já vê que a gente está em patamares igual a 2015 e a gente segue acumulando bastante. Se eu der um zoom in aqui, ó, a gente vai ver que a gente tem um acúmulo muito forte do supply na mão do long term holder. Durante a queda da FTX aqui, a gente viu dando um soluço nessa métrica, né? O long term holder vendendo um pouco, e aí quando a gente começa a cavar a informação e buscar, quem foi que vendeu, a gente vê claramente que quem vendeu foram os long term holders novato. Se a gente tirar o long term holder novato, só deixar o long term holder velhaco, veja só como que o long term holder velhaco, ele segue
acumulando ainda mais durante esse evento aí de quebra da FTX. Então o long term holder ele é o cara que está pensando lá no longo prazo, pensando no ciclo do mercado, pensando que simplesmente ele vai estar fazendo um investimento aqui para, cara, daqui 2, 3 anos, 2024, 2025, ele está colhendo lucro nisso daí. E por que eu estou falando do long term holder? Porque simplesmente hoje estamos no movimento de capitulação, formação do fundo do mercado. E, cara, formação de fundo, esquece, não é preço mínimo, tá? Existem duas grandes diferenças no mercado. As pessoas confundem. Quando você fala fundo do mercado, a pessoa acha que é o preço mais barato do mercado. Não. Cara, se você for estudar ciclo de mercado, se você for estudar um pouco mais como que funciona uma constituição de fundo, você vai ver que você tem acumulação em fundo. Se você for estudar uma constituição de topo, você vai ver que você tem uma distribuição de topo. Isso daí leva tempo para ser formado. Por isso que eu gosto muito de falar em região. Região de fundo, região de topo. Claramente estamos formando a região de fundo do BTC. E aí, quando eu olho para essa região de fundo e eu vejo que o long term holder ele está acumulando dia após dia, ele não está perdendo a sua confiança de continuar acumulando, por mais que a FTX quebrou, por mais que a gente tenha a Gênesis com problema, por mais que a gente tenha várias narrativas negativas aí, como todo bear market a gente tem, o long term holder ele segue confiante acumulando. E quando eu invisto pensando no longo prazo, quando eu coloco o chapéu de investidor, cara, tem momentos para eu colocar o chapéu de trader, tem um momento de eu colocar o chapéu para investidor, e quando eu olho com a mentalidade de investidor, eu sempre me pergunto o que o long term holder está fazendo, porque eu quero jogar o jogo junto com o long term holder. Eu não quero jogar o jogo junto com as notícias, junto com as mídias. Eu quero jogar o jogo junto com o long term holder. Tá um caos, long term holder tá acumulando, eu sigo acumulando. Tá um caos, long term holder perdeu a sua confiança, aí eu começo a me preocupar, eu começo a perder a minha confiança também, beleza? Então eu sigo muito confiante aí nessa posição, eu venho montando posição, já comentei várias vezes com vocês que eu saí, a última saída que eu fiz do mercado foi nos $52 mil, saí, fiquei fora do mercado, vendi tudo, fiquei fora durante toda a baixa, e a partir do momento que a gente entra abaixo dos $22 mil, eu começo a voltar para o mercado. E por que eu começo a voltar para o mercado abaixo dos $22 mil? Porque se a gente começa a puxar métricas, a gente está em fase de capitulação abaixo dos $22 mil, e quando a gente puxa um MVRV, que é simplesmente um gráfico que vai falar se o ativo está caro ou se o ativo está barato, em termos de preço mesmo, né? A gente consegue ver que temos dois extremos do BTC. Tanto o extremo do ativo está bem caro, mais ou menos essa região vermelha aqui em cima, e quando o ativo está bem barato, essa região verde aqui embaixo. E abaixo dos $22 mil, a gente está nesse patamar do ativo barato, aonde foi historicamente as regiões mais baratas. Não significa que, porque o ativo está barato, que ele não possa ficar mais. Ele pode ficar mais barato. O BTC pode cair abaixo dos $16 mil, pode parar em 15, pode parar, já foi em 15, né? Pode parar em 12, pode parar em 10, pode parar em 9, pode parar em 8, pode parar em 1. Cara, pode ir a 0, sempre pode estar mais barato. Você nunca deve descartar a possibilidade de você ter uma queda pela frente. O que você tem que fazer nesse cenário é ser estratégico. Esse é o grande jogo. O seu papel como investidor, cara, não é só saber ler um gráfico, não é só saber fazer uma análise. Se você é um investidor, se você é um analista, se você é uma pessoa que opera no mercado, a sua função são duas coisas. Você tem duas funções nesse mercado. Uma é você analisar, é você estudar como que você analisa price action, é você estudar como se faz análise on-chain, é você estudar como que você faz análise de ciclo de mercado, de macroeconomia. E o segundo ponto é você criar uma estratégia, você saber como se comportar, você saber que atitudes você vai tomar, como que você vai investir, aonde você vai investir, como você vai distribuir seu capital. Você tem que ter uma estratégia, fera. Não é só análise. Eu vejo algumas pessoas que são bons analistas, mas péssimos investidores, porque a pessoa até acerta a análise ali, sabe que é a hora que o mercado vai reverter, que é a hora que o mercado está constituindo fundo, está
constituindo topo, só que essa pessoa peca na hora de apertar o botão, seja para compra, seja para venda, ela espera demais, ela não consegue tomar decisão, ela não tem estratégia e disso daí não adianta nada. Não adianta nada você ser um bom analista e você não fazer nada. Por exemplo, eu tenho uma crítica muito forte para as pessoas que falam que o BTC vai a $10 mil. Eu vejo muita gente hoje falando que o BTC vai a $10 mil, como em 2018, quando o BTC estava 3.200, tinha muita gente falando que o BTC é $1.000. Só que eu me pergunto sempre, cara, se você tem tanta certeza assim que o BTC vai a $10 mil, por que você não está shortando o BTC? Pô, não adianta nada você ter uma tese de que o BTC vai a 10 e sendo que você não tem culhão pra pôr na reta ali pra falar, não, vai a 10 eu tô shortando. Cara, se você tá falando que vai a 10 e você tá shortando, aí sim eu tiro o chapéu e respeito a sua opinião. Agora, se tá falando que vai a 10 e você não tá shortando a parada, opa, calma aí. Então você só tá achando, você só tá especulando. Você tem uma análise, mas você não tem uma estratégia pra isso acontecer. Beleza? É por isso que a galera da comunidade on-chain tem acesso à minha carteira. E não é por sinal, não é por recomendação de investimento, não é por nada disso. A galera da comunidade on-chain tem acesso à minha carteira para eles poderem ver que aquilo que eu falo, eu faço. Se eu tô falando que a gente tá em capitulação e tem oportunidade de compra, eu tô comprando. E eles estão vendo quando eu tô comprando. Se eu vender, eles vão ver que eu tô vendendo, eu tô sendo incoerente, beleza? Então você tem que ter análise, estratégia e ser coerente com aquela sua análise. E aí, quando a gente olha para o MVRV, a gente está super descontado. Então, nesse momento, eu vou investir. Nesse momento, eu visto o chapéu de investidor, não só por conta desses dois gráficos, mas por conta de vários contextos, vários gráficos que eu venho trazendo para vocês aqui há muito tempo. A gente está em uma buy zone do BTC, uma região de compra pensando no longo prazo. Não adianta comprar querendo achar que o preço vai subir na próxima semana, vai subir no próximo mês. Esquece, cara. Comprar em região de capitulação é focar em 2024, 25, quiçá 2024. Falo 24 porque a gente vai ter o halve. Ali em meados de 24, mais ou menos, pode começar a pensar em você ter lucro na sua carteira. Então, pensando lá na frente, beleza? Vestir o chapéu de investidor, tem que ter paciência, tem que esperar. Isso daí a gente falando do longo prazo. No longo prazo, estamos em uma baita de uma oportunidade no BTC. Uma oportunidade que aconteceu, essa é a quinta vez que a gente tem essa oportunidade. A primeira vez que a gente teve foi em 2012, 2015, 2018, 2020 tivemos um soluço aqui que deu uma oportunidade também e novamente a gente está passando por essa oportunidade pela quinta vez. Eu acho engraçado porque as pessoas não querem comprar o ativo quando o ativo está no caos, quando a gente está em um movimento de oportunidade. Você sabe quando que todo mundo quer comprar o ativo? Quando a gente tem notícias positivas, quando a gente tem ETF nos Estados Unidos sendo aprovado, quando a gente tem metaverso sendo lançado, quando a gente tem, só a mídia falando positivamente daquele ativo. É nesse momento que as pessoas querem comprar. E saiba que, cara, você vai estar fazendo cagada nesse momento. Como dizia Warren Buffett, compre ao som dos canhões e venda ao som dos violinos. Isso significa que compre quando tiver um caos, compre quando ninguém quiser comprar e venda quando todo mundo quiser comprar. Você tem que jogar o jogo no inverso, beleza? Isso daí quando a gente fala em investimento. Se a gente olhar para o curto prazo, vamos puxar aqui um gráfico de 4 horas só para a gente ver o que está acontecendo no BTC. Se a gente olhar para o curto prazo, a gente está em uma tendência de alta no curto prazo e, cara, eu tô falando de tendência de alta no gráfico de 4 horas, beleza? Isso é curtíssimo prazo. A gente tá formando topos e fundos ascendentes, né? Veja só como que a pernada de alta foi maior que a de baixa, a pernada de alta maior do que a de baixa. A gente tem que continuar essa movimentação para continuar em tendência de alta. Nesse momento, a gente está passando pelo topo aqui, rompeu esse topo aqui, a gente tem que dar continuidade nessa movimentação. Se a gente vê aí nos
nos últimos dias, né? Eu venho falando para vocês que essa região aqui dos 17 mil aqui tá sendo uma resistência para o preço, né? O preço não conseguiu passar. Veja só que ele já bateu aqui, é a terceira vez que estamos nessa região. Já bateu aqui uma vez, tentou romper, falso rompimento, duas, e tá novamente nessa região aqui. Isso daqui pode estar desenhando um triângulo ascendente aonde que, cara, eu sempre falo para vocês, tem que ler a história que o Kendall nos conta. A história que o Kendall está nos contando aqui é que a força compradora, ela tá sendo mais forte do que a força vendedora, e a ponta vendedora, ela tá perdendo sua eficiência. Por isso que a gente tá formando topos e fundos ascendentes, beleza? Isso daqui é um padrão bullish, a gente tem as médias começando a apontar para cima, isso falando no gráfico de 4 horas. A gente sabe que o mercado ele tá bem em stand-by, esperando o que vai acontecer na semana que vem. O mercado americano, S&P, Nasdaq, Dow Jones, está todo mundo esperando o pronunciamento do Fed, o último aumento da taxa de juros do ano, para depois a gente ter uma movimentação. Olhando para o price action, eu vejo que a movimentação pode ser uma movimentação de alta. A gente tem maior probabilidade de ser uma movimentação de alta. Eu já comentei com vocês que se vier 0,75, a gente vai ter quebradeira no mercado. E anota isso daí, porque vai ter quebradeira mesmo. O mercado está esperando 0,5. Se vier 0,5, a gente pode ter essa movimentação de alta aí. Mas eu ficaria de olho nesse momento no BTC, porque a gente está começando a formar alguns padrões bullish. O que ele pode fazer se a gente tem um gráfico que tem maior probabilidade de romper para cima? Cara, ele pode romper para cima aqui antes, não sei até onde que ele vai, não sei até que região que ele vai voltar, se ele vai voltar até os 18. Só que se a gente tiver aumento de 0,75 lá na frente, ele pode voltar derretendo aqui para vir buscar o seu fundo que ele marcou aqui. Não dá para saber, não gosto de prever o futuro, não gosto de ficar falando para vocês o preço vai fazer isso, vai fazer aquilo, porque eu não sei, eu não tenho certeza. Eu gosto de acompanhar movimentação passo a passo, dia após dia. O que eu sei? Que, cara, se estamos em movimentação de alta, em tendência de alta no curto prazo, o que eu vou estar sempre procurando? Sempre procurando por oportunidades de compra. Como que eu vou achar as oportunidades de compra? Mercado simplesmente deu uma pernada de alta, eu traço Fibonacci e vejo como que vai ser a retração da pernada de baixa, pernada de alta, pernada de baixa. Aonde eu vou querer comprar quando a gente estiver fazendo a pernada de baixo? Entre 0,5 de Fibonacci e 0,618 de Fibonacci. Entrou dentro dessa região, mostrou candle de reversão, aí eu procuro entrar, isso daí pensando no curto prazo, para surfar a próxima pernada de alta, beleza? Se a gente olhar aqui, ó, a gente vai ver que nessa pernada de alta que nós tivemos aqui, o preço nem entrou abaixo de 0,5 aqui de Fibonacci, ele chegou próximo de 0,5 de Fibonacci, bateu na linha de tendência de alta e ele voltou, subiu. Beleza? Então, se a gente tiver uma nova pernada, é o que eu falo para vocês, eu não entro enquanto o ativo tá subindo, eu entro quando o ativo tá caindo. Agora que o ativo subiu, o que eu espero? Eu espero o rompimento, eu não estou operando exatamente nesse momento, nessa movimentação aqui, não estou tradando, eu comprei dentro dessa região aqui e joguei para a carteira de holder. Mas eu esperaria uma pernada de alta, analisaria como que vai ser a retração, como que vai ser a pernada de baixo, traçaria uma Fibonacci aqui, e aí eu iria procurar uma compra exatamente dentro dessas regiões, próximo de 0,5 de Fibonacci e 0,618 de Fibonacci. Teve candle de reversão, teve sinal de reversão nessa região, aí sim faria uma entrada esperando uma próxima pernada, beleza? Por que eu estou falando em compra exatamente nesse momento? Porque a gente está tendo as médias apontando para cima e simplesmente essa linha de tendência de alta. E aí você opera a favor da tendência. Se você está olhando para o curto prazo, cara, você vai usar um gráfico de 4 horas, um gráfico de 1 hora. E olhando para o gráfico de 4 horas, a gente está com uma tendência de alta. E, cara, saiba que isso é uma pequena tendência de alta. Não vai achar que,
Porque se der um corte disso daqui, tem nego que vai pegar e vai falar, puta, o Gui falou que a gente tá numa tendência de alta. Mas uma tendência de alta no curto prazo, no gráfico de 4 horas, isso daí pode durar alguns dias, algumas semanas, sei lá, não dá para saber quanto tempo vai durar. No gráfico diário a gente tá numa tendência de baixa, mas no gráfico de 4 horas a gente tá em uma tendência de alta. Então opere a favor da tendência. Você tá olhando o gráfico de 4 horas, opere a favor dessa tendência. Você vai procurar por compra e não por shortar o ativo. Lembrando, isso aqui não é recomendação de investimento, tá? Eu tô te passando um pouco do meu conhecimento, tô te compartilhando com você os meus aprendizados. Então pegue esse aprendizado, aprenda com esse aprendizado, tome suas decisões e assuma suas próprias responsabilidades, beleza? Quando a gente olha para o BTC, então a gente tá aí nessa tendência de alta aí. Obviamente, a gente tá passando por uma resistência aqui e é algo que eu sempre falo para vocês. A gente não compra resistência. Resistência a gente vende. A gente compra suporte. Suporte a gente compra. Resistência a gente vende. Beleza? Quando eu olho para o Ether, comentei com vocês ontem que a gente estava formando uma cunha descendente aqui no Ether, né? O Ether ainda segue dentro da lateralização, igual o BTC também. Comentei com vocês ontem que a gente estava formando essa cunha descendente. A gente teve o rompimento da cunha descendente. Agora a gente precisa aguardar qual vai ser o próximo passo do ativo. O ativo chegou na sua resistência também. A gente tem que ver se vai ter novos padrões gráficos, se ele vai dar continuidade a essa alta que ele está dando aqui. Mas como que já teve o rompimento, a gente tem que aguardar o ativo andar para ver qual que será o próximo passo. Formação de cunha descendente, qual que é a estratégia que a gente usa? A gente compra na base e simplesmente espera por um rompimento dela, beleza? Então, seria ponto de entrada na base aqui, teve um rompimento, assiste, fica olhando o mercado e aí você vai procurar por uma próxima entrada lá na frente, beleza? Ether não tem nada que possa ser feito agora. Entrou aqui embaixo? Beleza. Entrou aqui na base da cunha? Beleza, mas agora que teve o rompimento, tem que esperar um pouquinho o Ether se movimentar aí para ver para onde que os mercados vão. Cara, se a gente tiver o BTC rompendo lá para cima, a gente vai ter o Ether também saindo dessa lateralização. Essa lateralização é mega chata, a gente tem que aguardar mesmo que os ativos saiam daí. Bom, cara, Matic talvez seja o único ativo da minha... talvez a Matic seja o único ativo da minha carteira que o preço está empatado. Desde o preço que eu comprei, desde julho, Cara, eu tenho 3% só em Matic, não é nada, tá? Eu falo muito para vocês que hoje eu estou exposto em BTC e em Ether, cara, simplesmente 60%, eu acho que da minha carteira tá em BTC, depois eu tenho Ether também, e aí eu tenho a única altcoin que... Bom, na verdade eu tenho o Ronin também, que é um ativo que, cara, simplesmente coloquei alguns dólares ali e vou esquecer isso daí. Pode ir a zero, não tô nem aí se for a zero. É simplesmente uma aposta que eu tenho pro longuíssimo prazo e, cara, foi nada. Não representa 1% da minha carteira Ronin. E quando eu olho para Matic, Ronin literalmente não representa nem 0,5% da minha carteira. Quando eu olho para Matic eu tenho uns 3% de Matic, tenho pouca coisa também, só que Matic, cara, é um dos ativos que, tá em uma mega lateralização desde julho, né? Matic bateu o seu fundo lá, cara, lá para junho, e depois de bater esse fundo aqui, ela ficou numa mega lateralização, ela ainda tá numa mega lateralização. Isso daqui, para quem quer acumular, é uma puta oportunidade de acumulação, não entenda isso como recomendação de investimento. Eu não tô fazendo compras, não tô fazendo custo médio em Matic. Já comprei dentro dessa região aqui, tenho pouca coisa, mas é um bom ponto de compra aí, comprar dentro dessa região aqui. Parece estar rolando um movimento bem claro de acumulação aqui, porque Matic está se mostrando muito resiliente a todo o mercado. A gente teve ela batendo fundo lá e, cara, desde julho o ativo não sai dentro dessa lateralização aqui, com tudo negativo que a gente tem. A gente teve a saída lá para cima e aí veio a FTX, teve o problema da FTX e logo em seguida, cara, a gente voltou para dentro dessa região aqui, mas o ativo tá em uma puta oportunidade de acumulação aí. Isso pensando no longo prazo. Acredito que Matic vai ser um dos ativos que pro próximo bull market vai ser muito bom.
Mas não sei, não dá para saber. Esse não é o momento de tomar altos riscos, não é momento de ficar tentando encontrar a gema. Cara, o momento de você encontrar a gema, de você encontrar a moeda que vai subir 10, 20, 15 mil por cento, é durante uma bull run, é durante uma altcoin season. Não queira tentar, cara, seja paciente. Esse momento incerto, momento de fundo de mercado, é momento dos ativos mais consolidados, BTC e Ether. Quando a gente tiver altcoin season, cara, relaxa. Você vai achar a moeda que vai subir pra caramba, você vai cair na sua mão essa parada. Então espera, relaxa. Não precisa ficar procurando o próximo protocolo que vai explodir pra caramba, beleza? Então é isso, sobre Matic. Cara, quando a gente olha pro Ether Proof of Work, né, o ETHW, cara, esse ativo tá em uma baita oportunidade de short. Eu sei que ele não tem na Binance, mas eu sei que dentro da BitGet ele tem, e não estou shortando esse ativo, mas eu tava olhando esse ativo exatamente hoje, e eu tava vendo que ele está em uma mega tendência de baixa aí desde quando foi lançado. O ativo tá derretendo, vem cada vez mais perdendo valor, e se a gente puxar o ativo num gráfico super curto ali, ó, de 15 minutos, falando de day trading mesmo, falando de operação super curta ali, ó. Se a gente puxar aqui um gráfico de 15 minutos, olha só o que ele tá me mostrando de padrão. Ele tá me mostrando de padrão aqui, ó, nos últimos dias aqui, ó, que a gente tem o RSI entrando em sobrevenda e o ativo sempre caindo. Entrou em sobrevenda, queda. Como a gente olha para o diário e a gente vê que no diário o ativo está em uma mega tendência de baixa, a gente olha para o 15 minutos, entrou em sobrevenda, em sobrecompra ali no RSI de 15 minutos, está dando queda. Opa, queda. Entrou em sobrevenda aqui, ó, em sobrecompra, caraca, sobrecompra, ele está dando queda. Isso daqui é um bom sinal de que o ativo está sem força, tá? O ativo ele está perdendo valor todos os dias que passa, né? Se a gente olha lá pro diário, ele tá bem em tendência de baixa. Então, tá um bom ativo para entrar shortando quando ele entra com o RSI em sobrecompra. Obviamente, você não vai acertar todos os tradings, né? Se você não opera no curto prazo. Bom, a maioria das pessoas operam no curto prazo. Mas o princípio do curto prazo é que, cara, você não vai sempre ganhar. O que você tem que adotar é uma estratégia que ela seja lucrativa, tenha mais acertos do que erros, e aí você faz um gerenciamento de risco também. E você tem que ter uma consistência, seguir uma metodologia várias vezes seguidas para você conseguir tirar um lucro daquele ativo. Quando eu faço um backtest no Ether Proof of Work, né, o ETHW, eu vejo que a gente tem grandes oportunidades aí de entrar em operações shortando quando a gente tem um RSI do 15 minutos batendo sobre compra. Óbvio, isso aqui não é recomendação de investimento, mas se você souber fazer um bom gerenciamento de risco, souber fazer boas operações no day trade, no curto prazo, saber movimentação de entrada, cara, entrou com RSI em sobrecompra, viu candle de reversão, olha só, se a gente der um zoom aqui, ó, olha só para mostrar para vocês. Se a gente entrar aqui, ó, a gente vê que a gente teve sobrecompra no RSI, beleza? Primeiro sinal de sobrecompra no RSI. Você poderia até ter entrado aqui, ó, antecipado sobrecompra no RSI. Candle de rejeição. Teve o primeiro candle de rejeição. O segundo candle foi de confirmação da rejeição. Opa, isso daqui te dá um ponto de entrada. Tomou entrada, stop em cima do topo. Veja que aqui você foi estopado. Beleza, foi estopado, tá tudo bem. É o que eu falei, nem todas as operações você vai acertar, você vai errar, só que a sua análise ela continua certa, você só errou no timing, então você vai para o próximo ponto lá. Entrou em sobrevenda, novamente a gente teve um candle de rejeição, novamente teve um candle de alta, um candle de rejeição, e aí a gente teve 3 candles depois, confirmação dessa rejeição, beleza? Teve 3 candles depois, confirmando a rejeição, novamente, você vai pegar seu stop, vai colocar acima do topo aqui, colocou acima do topo,
beleza, você vai esperar aí pelo menos que ele chegue até a região do fundo anterior. Stop de 2% ali, com take mais ou menos de 6% aqui, perdendo o fundo anterior. Ou você vem fazendo stop gain, né, que é diminuindo o seu stop, trazendo o seu stop para baixo. Ou você simplesmente coloca um stop e sai, liquida a posição. Mas veja só como que tá dando uma baita oportunidade de compra. Isso daí que eu falei para vocês, cara, para todo o movimento do ciclo que eu estou olhando aqui para ETHW, ele está mostrando essa mesma estrutura. Entrou com RSI em sobrecompra, novamente entra no ativo com... shortando o ativo, simplesmente olhando para o topo dele, teve candle de rejeição, teve confirmação, olha só, candle de rejeição, candle de confirmação, logo em seguida, entrada aqui, nesse candle, no candle vermelho ali, entrou no candle vermelho, onde está o stop está acima do topo ali, onde está o take vai estar lá embaixo, na próxima região de suporte, né, ou de suporte que a gente pode ter aqui, aí ó, tá com take de 5%, beleza? Ativo voltou, foi lá para cima, subiu mais um pouco, veio com a RSI em região de sobrecompra novamente e o ativo está caindo. E eu falo isso daqui pro ativo porque simplesmente eu entro em um gráfico diário do ativo e eu vejo que o ativo está em uma mega tendência de baixa, beleza? É o que eu falei para vocês do BTC. Nesse momento você não shorta o BTC, nesse momento você olha para a compra do BTC. Por quê? A tendência é tendência de alta ali no gráfico de 4 horas. A gente está olhando para o BTC em gráfico de 4 horas e a gente está tendo um possível movimento de reversão. Então você não tenta shortar, você tenta comprar. Quando a gente olha para esse ativo, cara, desde quando ele lançou, ele está em uma mega tendência de baixa. A gente analisa ali, o RSI está funcionando, entrou em sobrecompra. Mercado retrai, entra a pressão de venda e mercado retrai. Então, ele está em uma mega tendência de baixa, beleza? Então, você sempre vai procurar por esses ativos para você poder estar shortando. Bom, quando a gente olha o S&P, ontem eu falei com vocês que o S&P estava querendo fechar de uma maneira bonita, fechou muito bonito e abriu o dia de hoje muito bonito também. Olha só, a gente teve um candle de reversão, a gente constituiu fundo aqui, né? 3 candles formando fundo, teve o candle de reversão e o candle de hoje abriu com gap de alta. Ele veio, fechou o gap de alta na data de hoje e, cara, o mercado pode ficar mais lateral, é sexta-feira, muitos operadores saem do mercado para não ficar no final de semana, a gente está falando de S&P principalmente, então muita gente sai do mercado, mas isso daqui é um sinal de reversão para mim, sim, é um sinal de que, cara, se a gente, na segunda-feira, a gente tem grandes chances de abrir com o mercado em movimentação de alta, o mercado abrindo um pouco mais positivo, um pouco mais otimista, e aí é o que eu falei para vocês, na semana que vem vai ter o Fed falando da taxa de juros, cara, tá bem claro como que vai ser. Se for 0,75, vai dar quebradeira, vai derrubar o mercado. Se for 0,5, a gente vai ter muita narrativa positiva e aí a gente pode ter muito capital entrando para o mercado, beleza? Isso daqui é muito bom, obviamente, a gente tem que aguardar o candle de hoje fechar, tá? Aqui eu tô antecipando o que eu tô falando para vocês. Mas se o candle de hoje fechar abaixo dessa região aqui, vier devolver a alta de ontem, esquece tudo isso que eu falei para vocês, a gente vai continuar nessa tendência de baixa aqui. Por que que eu tô falando que tá sendo em um bom ponto? Se a gente traça Fibonacci aqui, a gente vai ver que foi um recuo até 0,5 de Fibonacci. Então, beleza. Pernada de alta. Calma aí. Pernada de alta, pernada de baixa, pernada de alta, pernada de baixa. Se a gente reverteu, a gente vai esperar uma pernada de alta que ela venha fazer o rompimento dessa região aqui. Isso daqui vai calhar mais ou menos lá para quarta-feira, quinta-feira, quando o Fed falar sobre a taxa de juros, beleza? DXY eu não vou comentar com vocês não, isso daqui também não é para vocês, isso daqui é para a galera da comunidade on-chain que a gente estava discutindo sobre o Ethereum 2.0, porque finalmente saiu a data de liberação dos Ethereums que estão em stake, isso daí vai acontecer em março do ano que vem, acho que é em março do ano que vem, e a gente estava comentando sobre como se preparar para esse cenário lá na frente. Eu sempre falo para vocês, o investidor ele nunca tem que estar pensando no agora, ele tem que estar pensando lá na frente
montando sua estratégia, já definindo já qual que vai ser a sua análise, o que você vai fazer quando a gente chegar nesse ponto, o que você vai fazer se o mercado estiver nessa região, e a gente já está montando uma estratégia para o que fazer quando a gente tiver a liberação do Ether 2.0, beleza? Então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado da análise de hoje, espero que vocês tenham gostado de todas as análises da semana. Cara, se você gostou, deixa seu like para dar aquela força pro canal. Se você não é inscrito, eu te convido a fazer parte do canal e eu te prometo que em uma semana eu vou te entregar um mega conteúdo. Se depois de uma semana você achar que eu não entrego um mega conteúdo, pode dar o unfollow, tá tudo bem? Continuamos amigos aqui, beleza? Desejo um ótimo final de semana a todos. Segunda-feira eu tô de volta aí pra gente trazer mais análise do mercado, beleza? Forte abraço, tamo junto e até mais.